Então, vamos agradecer a Jesus, convidá-lo a estar conosco nessa tarde de estudo, de reflexão, que a espiritualidade nos inspire, nos estimule a sempre aprender mais e que a gente também procure sempre aprender mais para ampliar nossos conhecimentos, aumentar nossa visão de mundo, melhorar nosso amor ao próximo e a prática do bem sempre. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, Wilker, pode tomar frente aí. Que assim seja, né? Então, vamos lá. Então, hoje o tema é sobre desobsessão. Um tema meio difícil, né? Mas vamos tentar falar um pouquinho aqui do que significa em relação à parte de homeopatia, né? Eu tive até dando uma pesquisada inicialmente e até encontrei um livro que é do Chico Xavier que fala sobre a questão do André Luiz, né? Sobre desobsessão. Só que lá o tema é voltado mais para as regras, né, de desobsessão da reunião mediúnica. Então, o que se deve fazer, como se deve proceder, como que os médios devem se portar dentro da reunião, antes da reunião, após a reunião. Então, são até uma série de procedimentos relacionados ao tema, né, sobre a É desobsessão. tipo um passo a passo, né? Um manual Isso, é um manual mesmo. reunião de desobsessão. Isso. Que eu acho até interessante, porque às vezes a gente, quando a gente participa das reuniões mediúnicas, lá na sexta-feira, eu vejo o Vicente cobrando lá do pessoal, né, disciplina, a questão de conversa antes e depois, tem que estar conversando sobre temas relacionados à doutrina espírita, não ficar discutindo outras coisas, os preparos que o médium tem que fazer em relação à sua vida íntima, né, a sua reforma íntima, para que a gente possa ajudar verdadeiramente as pessoas que estão sendo atendidas ali, a questão da disciplina com relação ao horário, com o início e término da reunião. Então, é bastante interessante. Só que o tema do livro, né, é mais voltado à questão da terapia propriamente dita, o que significa a desobsessão, e tenta fazer um paralelo em relação também à homeopatia. Como que a homeopatia enxerga a questão de tratamento, né, do ser, e faz esse paralelo também com a desobsessão, que também é um tratamento do ser. Né? Então, se a gente quer ajudar uma pessoa que pode estar sendo obsediada, esse tipo de terapia vai estar auxiliando com essa finalidade, né? De ela se autoconhecer, porque ela se autoconhecendo, ela reconhece você e reconhece aquilo que você não conhece, reconhece ela mesma, né? Passa a identificar o que está vindo externo, né? Vindo de fora, e possa estar influenciando a sua mente, e, consequentemente, conseguindo fazer esse equilíbrio, ela vai estar se autocurando, vamos dizer assim, né? Então, no início lá desse capítulo, né, ele começa com essa frase aí sobre Jesus, que é: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, né? Está lá em Mateus 10, 11. Então, quando Jesus falou essa frase dos apóstolos, para que eles tivessem, né, confiança em si, que eles também conseguiriam ajudar as pessoas a serem desobedientes, né? Vou passar aqui. Passou aí, né? Gente, vocês querem colocar no modo da apresentação? Deixa eu ver como é que fica aqui, peraí. Melhorou um pouco, não? Só que aí eu não vejo vocês. Não mudou nada. Pra Nada? Wilker, pode deixar desse jeito, dá para ver sim. Pode, né? Deixa Dá eu ver. para ver tranquilo. Então tá bom. Então vamos lá. Então, introdução à desobsessão. Então, a desobsessão, que é um processo terapêutico, né, que visa aí, igual eu comentei no início, a libertar o ser humano das influências espirituais negativas. E
a gente deve compreender essa desobsessão como um processo terapêutico, foi o que eu falei no início, e relacionar a obsessão, a evolução espiritual e a reforma íntima, que eu acabei de dizer também, e estabelecer um paralelo com a homeopatia, né? E aplicar esses ensinamentos de Jesus. Então, basicamente, acabou que eu falei antes, mas basicamente é isso mesmo. Então, se a gente conseguir associar essas formas terapêuticas que comparar com a questão da homeopatia, né? A gente pode usar os mesmos conceitos para que a gente consiga auxiliar aqueles que estão obsediados. Tá? Então, foi o que eu falei, apenas ficou repetindo aí. Aí fala sobre o processo terapêutico. O conhecimento do dano a reparar, a remoção das causas externas, né? Que eu falei também, a questão da remoção das causas internas, a transformação das causas internas, a nova realidade com harmonia e equilíbrio. Os medos comuns associados ao processo e à mudança e perda do desconhecido. Então, eu queria dar uma paradinha aqui para a gente. Eu gosto mais da gente trocar a experiência, né? Não ficar só eu o tempo todo falando aqui. Então, quando a gente fala assim sobre o conhecimento do dano a reparar, o que vocês entendem sobre esse processo? Se vocês puderem compartilhar um pouco comigo. Eu acredito que seja que a gente tenha o entendimento de que em outras vidas a gente prejudicou pessoas e que se hoje a gente sofre algum tipo de obsessão, que nada mais é que um credor nosso do passado querendo reparação, né? Querendo, no caso aqui é vingança, né? Mas o certo seria reparar, da nossa parte, espontaneamente e ativamente, reparar o erro do passado, né? E com isso, né, esse entendimento, a gente não vai catalogar o obsessor como um inimigo, mas como alguém que você precisa voltar a ter boas relações com ele, né? E de alguma forma reparar o que você fez com ele, né? Eu vejo mais por o lado de hoje, né? A nossa responsabilidade hoje pelos nossos atos e pensamentos e que gera, muitas vezes, essa obsessão, né? Muitas vezes somos nós, de acordo com a nossa vibração, de acordo com a nossa forma de vida mesmo, que nós atraímos esses espíritos. Uma pessoa, Sim. por exemplo, que está em obsessão, que está em depressão e não consegue sair, ela chama para si, de alguma forma, espíritos que estão na mesma vibração que ela. Então, a partir do momento que eu vejo a minha responsabilidade perante a minha cura, né, que é só eu que sou responsável, eu consigo fazer essa desobsessão, né? Porque eu vou mudar o meu padrão vibratório, vou reconhecer os meus erros de hoje, não estou falando nem de ontem, de hoje, e a partir dessa certeza que só eu posso mudar a minha história, eu afasto esses espíritos. Sim. E o interessante disso aí, ó, que a gente está comentando, quando a gente fala assim, né, conhecimento do dano a reparar. Então, quando a gente fala a questão desse conhecimento, parece que é simples, né? Não, não é. Mas não é. Eu falo até por mim, que às vezes a gente fica tentando conversar com Ezequiel lá e perguntando, Ezequiel, o que é isso? O que é aquilo? E a resposta sempre é silêncio. Não fala nada. Né? Eu lembro, assim, que nas primeiras reuniões mediúnicas que eu comecei, quando eu comecei... Geralmente, acompanhado de uma risadinha do tipo, se eu falar... Não é? A risadinha dele é tipo... Se eu falar que você vai ficar doido, então melhor não falar. E geralmente vem silêncio. E eu lembro que uma das respostas que ele deu, assim, para algumas questões que eu perguntava para ele, tipo assim, se você pergunta e a espiritualidade não responde, é porque é uma coisa que você tem que resolver. É como se você estivesse fazendo uma prova. Você vai perguntar ao professor, eu não estou entendendo bem essa questão. Como é que eu resolvo ela? Ele não vai falar nada, vai ficar em silêncio. Né? Então,
Eu já testei várias vezes. Eu não sei se você já percebeu também o seguinte: às vezes você tenta perguntar de várias formas, de maneira diferente, para tentar ter a resposta, e sempre a resposta é a mesma, é o silêncio. Pelo menos comigo foi assim. Então, às vezes o que parece simples, nem sempre Ou é. eu já parei de perguntar, você acredita? Eu já Ah, parei de perguntar, porque toda vez que eu pensei em perguntar para ele, ele falou assim, nossa, mas aí ele vai, ou vai ficar em silêncio, ou vai dar aquela risadinha do tipo, não posso falar, porque senão você desequilibra, ou coisa do tipo. Mas, assim, aí eu falo assim, eu tenho que dar um jeito de compreender por mim mesma e parar de usar a muleta, de ficar perguntando para Ezequiel tudo que tem na minha... Porque, tipo assim, a gente já tem conhecimento e leitura de evangelho suficiente para entender onde que a gente está errando e onde que tem que mudar, né? O que a gente tem que fazer para mudar. Basta a gente fazer um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de exercício mental, largar a preguiça de lado, que a gente consegue achar a resposta. assim, eu falo o seguinte, Aline, que intelectualmente a gente consegue compreender isso e realmente fazer essa análise. Mas se a gente fizer um paralelo, um comparativo com nós mesmos que estamos encarnados, é como se a gente comparar com a criança. Né? A gente sabe, na idade que nós já estamos, a gente já compreende como é que funciona a vida, e quando você tenta orientar a criança, você tenta falar com ela, meu filho, ó, tem que seguir por aqui, por aqui, por aqui, os passos, você já vislumbra lá na frente como é que é o caminho. E a criança não enxerga nada e não entende nada do que você está falando. Então, às vezes, nem adianta muito você tentar orientar ou dar dicas, né, a respeito do que você enxerga. Então, assim, agora voltando e eu me enxergando como criança, eu tentando, que eu gosto, a questão sempre daquela questão do ser controlador, né? Eu gosto de enxergar para onde que eu estou indo para poder compreender. E ainda não consegui ainda perder essa mania, né? Essa, essa, essa falha minha, vamos dizer assim. Eu gosto muito de enxergar para onde que eu estou indo, onde eu estou pisando, para eu poder alcançar o meu objetivo. E muitas vezes a gente não consegue, eu não consigo compreender, né, o que é que está provocando, por que eu estou passando determinadas dificuldades, e às vezes você tenta resolver aquilo e você não consegue. Então, quando você pede auxílio à espiritualidade, é nesse aspecto, me dá uma luz aí, cara. E a resposta sempre é a mesma, é o silêncio. Aí você tem que voltar. Oi? Outra coisa que que a gente vê no Evangelho também, né, é o conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer e saber das nossas, vamos dizer assim, das nossas quedas atuais, né? Eu falo isso porque quando você está no processo de obsessão, de depressão, você não consegue visualizar que você é o culpado daquilo, né? Que Sim. você é o responsável por sair daquilo Parece ali. tão injusto, né? Parece que você é a A vida vítima, que é parece tudo injusta. injusto. Isso, você não consegue acessar a espiritualidade. Aí, nesses vídeos que eu estou vendo aí ultimamente, esses estados nossos psíquicos são provas, né? São uma prova, é uma prova que você tem, como estudante que o Williker falou aí, é uma prova. Eu estou passando por essa prova e vão ver quanto que eu vou aprender, né, para tirar uma nota legal. Então, o que os vídeos que eu estou vendo sempre fala é a gente perguntar a Deus à noite, na hora do sono, meu Deus, o que você quer me mostrar com isso tudo que está acontecendo? Uma doença, por exemplo, artrite, com artrite reumatoide. Quando eu estou na crise, hoje eu pergunto, meu Deus, o que eu fiz? Qual atitude minha que gerou essa crise nova? O que aconteceu? Qual o tipo de ansiedade? Então, é voltar para si mesmo. O caminho está dentro da gente. O Edésio levantou a mão, mas eu vou ali pegar um negócio que eu achei, eu tirei do livro Evolução para o Terceiro Milênio, que dá uma noção de como que identifica essas coisas erradas que a gente está fazendo. Só um minutinho, tá? Enquanto isso, Edésio pode falar que eu vou ali. Estou aqui do lado. Vai lá, Ideias, pode falar. O microfone tá fechado, Ideias. Agora sim. Ah, ok. Agora vai lá.
do mesmo jeito que você, a escola, acho que não dá para você tirar tudo para você. Você tem que cumprir as etapas também. Sim. No primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, é porque a gente quer acelerar o processo, já está querendo o diploma, né? Sim. Do terceiro. Então, assim, eu acho que isso também manda no sentido de você, é a lei do entendimento. Às vezes você, naquele momento, você não consegue entender, mas à medida que você vai estudando, que você vai aprendendo, que você vai vivenciando, você vai conseguir. O problema é que a gente sempre quer que a gente quer adiantar o processo. O Ok? problema que eu vejo é assim, Adeus, na hora que você está sentindo dor, você quer tirar a dor. Sim. Porque, né, porque o processo obsessivo, nesse caso aqui, que é o tema do nosso estudo, né, Ah, e que fala sobre esse conhecimento do dano a reparar, isso que a Estela comentou também, uhum, é que nem sempre a gente conhece o que está provocando aquela dor. sim. Então, igual, por exemplo, eu costumo citar o meu problema que eu tive, e agora acho que em uma das orientações que eu pedi, eu recebi a seguinte orientação: como é que é? Deixe brilhar a sua luz e coloque a candeia por cima do, como é que fala? Aquela frase de Jesus lá, coloca a candeia Sim, por cima, sim. Tá, ok. para a gente não ficar escondendo a nossa Em luz. cima do candeeiro. É, então, não adianta colocar o candeeiro debaixo da mesa que não vai iluminar nada. Fazer assim. É, Então assim, quando você tem um problema, o que que em mim faz gerar aquele problema? É isso que é difícil, cara. Então, assim, eu até fiz a pergunta o seguinte, qual virtude, agora eu mudei a pergunta, em vez de reconhecer o problema, eu falei assim, qual virtude que eu tenho que desenvolver, tá. Aham. né, para curar essa minha enfermidade? Porque a gente cura as enfermidades desenvolvendo virtudes. Inclusive, o Joseph, na semana passada, na quarta-feira, ele falou isso. Né? Uhum. Tem pessoas que preferem desenvolver a virtude. Né? Você vai ali desenvolvendo e à medida que você vai conquistando aquilo, você vai tratando as suas enfermidades. E tem outras que não, que preferem conhecer a enfermidade, saber o que provoca e negar as coisas. Tipo assim, se eu sei o que gera uma dor de cabeça, por exemplo, tudo que puder evitar para gerar dor de cabeça, eu vou trabalhar naquilo. Né? Sim, Então, mas sempre voltando aqui ao tema nosso, que é a questão da obsessão, a gente tem também um processo que é a obsessão anímica, que são as coisas criadas por nós e pelas vivências que nós tivemos no passado que ficam gravadas no nosso inconsciente. Então, essa obsessão que nós com nós mesmos é que é a mais difícil de estar descobrindo, né, e desenvolvendo. ok. Quer O falar? Wilker, eu achei aqui, ó, retirado do livro Obsessão de Evolução para o Terceiro Milênio. Precisa modificar-se interiormente todo aquele que sinta-se infeliz, julgue-se pouco estimado ou rejeitado, não trabalhe bem, afaste-se dos outros, irrite-se ou deprima-se com frequência, pense em prazeres excessivos, só trabalhe por dinheiro ou projeção social, pense primeiro em si mesmo, precise falar ou discutir horas seguidas, não suporte ser criticado ou contestado, considere superior ou inferior aos outros, tema, né, de temer ser dominado, não tolere ficar só, padeça de fobias ou inibições, use o próximo como objeto para satisfazer desejos ou conseguir vantagens. Então, esse aqui, assim, a carapuça vai servindo até lá embaixo, né? Então, o espírito precisa renovar-se constantemente, fugir à rotina paralisante por meio da absorção de valores novos, intelectuais e morais através do estudo e prática do bem. Então, ele vira e fala assim, como deixamos uma obsessão se instalar? Segundo Emmanuel e Sheila, a obsessão torna-se um perigo provável sempre que permitamos que se torne um hábito. Aí vai dar uma lista de hábitos. Cabeça e mãos desocupadas, palavra irreverente, boca maledicente, conversa inútil e fútil prolongada, atitude hipócrita, gesto impaciente, a inclinação pessimista, conduta agressiva, apego demasiado a coisas e pessoas,
comodismo exagerado, solidariedade ausente, tomar os outros por ingratos ou maus, considerar o nosso trabalho excessivo, o desejo de apreço e reconhecimento, o impulso de exigir mais dos outros do que nós mesmos, e fugir para o álcool ou as drogas. E a obsessão já está em desenvolvimento quando surgirem ideias fixas torturantes que interrompam o curso dos pensamentos próprios, né, difíceis de afastar da mente, sentir a vontade dominada por outra vontade estranha e invisível, experimentar inquietação crescente sem causa aparente, porém excitados desejos fortes além do habitual, emergirem impulsos adormecidos mais ou menos inconscientes, aparecerem indisposições agressivas contra alguém sem motivo aparente. Então, tais circunstâncias recomendável é tratar de recorrer à prece e de pôr mãos à obra para a renovação da mente. Então, assim, eu fiz eu imprimi isso, eu estava lendo lá no livro, e eu achei muito interessante, eu falei assim, nossa, esse pedaço tinha que ter esfregado, isso está congelado. É tudo do Terceiro Milênio, que eu tenho esse livro. Evolução para o Terceiro Milênio. Mas tu fala qual capítulo? Eu não lembro agora qual capítulo, porque eu pensei de partes do livro, entendeu? E aí tem uma parte assim que não está em item, igual eu fiz aqui, não, sabe? Ele faz um parágrafo inteiro, então é difícil localizar. Não entendi. Aí eu separado, mas eu tenho esse material em PDF, depois eu mando para vocês. Tá, ótimo. Mas pode continuar. Mas não, isso aí que você falou é interessante, porque igual você tinha dado a saída para procurar o papel, eu estava comentando com os meninos aí. Não, eu estou ouvindo, eu estava com fome de ouvido. Ah, tá. O Joseph até falou, né, que na semana passada, que você pode escolher essas duas linhas de terapia, né? Você fazer tudo isso que está falando no livro que você acabou de ler, negar e retirar isso da sua vida, que é uma forma de terapia, ou buscar a virtude, né? Se você conquista a virtude, automaticamente você vai estar eliminando todos esses processos aí. Então, de tudo isso que nós falamos aí, pessoal, eu acho que já ficou bem explícito, que quando você conhece você mesmo, você remove todas essas causas externas, quando a gente remove essas causas externas, quando a gente reconhece o que é nosso e o que é de fora. Quando você conhece o que é de fora, você consegue eliminar. Mas isso é difícil de enxergar. Apesar de são poucos tópicos, mas é muito profundo, né, o que está escrito. A questão da transformação, acho que a gente só consegue transformar quando a gente passa a se conhecer verdadeiramente, que é difícil, e a partir disso a gente passa a ter uma nova realidade, né, que é a questão da harmonia e do equilíbrio. Então, o que é obsessão na visão espírita, né? Que é um componente da vida fundamentado em leis universais, regida pela lei de sintonia, semelhante atrai semelhante, que a homeopatia trabalha com isso, né? O semelhante atrai semelhante. Eu estava vendo até o Haroldo falar que, às vezes, aqueles espíritos que são muito endurecidos, né? Então, e que se encontram vivendo aquela com muita dificuldade, não consegue aquele negócio todo, não consegue avançar, e aí as pessoas passam a se questionar assim, pô, mas Deus, por que Deus está deixando essa pessoa sofrer tanto, né? Será que Deus é vingativo, né? Então não é, porque a lei divina é assim. Quando você está cheio de alguma coisa, é preciso você experienciar naquilo ao máximo. Quando você experiencia ao máximo, você fica exaurido e se esgota, que é a mesma forma que a homeopatia trata. Então, ela faz com que o organismo se exaura, né? Não sei se eu estou falando da maneira correta, daquela coisa ruim, digamos, que a pessoa possa estar passando, para conseguir tratar. Coisa interessante, eu nunca tinha pensado por isso. Bom, ela expressa, né, pelo pensamento, sentimentos e no halo psíquico, e na reencarnação materializamos componentes a serem burilados. Ou seja, então, isso tudo aqui é a questão do pensamento da visão espírita, né? Então, aí fala um pouquinho sobre o pensamento, que o pensamento é produto da mente e não do cérebro, porque às vezes as pessoas confundem muito. O cérebro é a parte física, né? O cérebro seria o hardware, né?
E a nossa mente seria o software, né? E os sentimentos elaborados no tempo estruturam um halo psíquico de identificação pessoal. O que é isso aqui? Quando você tem um pensamento bom, esse que você acabou de falar aí, Aline, se você tem lá os pensamentos negativos, então você cria aquele halo em torno de você, que altera todo o seu psiquismo, e passa sempre a atrair as coisas semelhantes, que são coisas ruins. Se eu sou uma pessoa negativa, que tudo dá errado, aquele negócio todo, parece que as coisas ficam tipo um imã, atraindo coisas e situações para você, e espíritos também, né, de forma que vão fazer a obsessão, que provocam determinadas situações para praticamente atender ao seu pedido. Parece que você está pedindo o tempo inteiro ao universo que passe para aquela determinada coisa, né? Aqui fala sobre a função positiva da obsessão, né? E ela é um instrumento educativo para a evolução espiritual, apesar de parecer, como é que fala, contraditório, né, o que a gente está falando, mas está baseado naquilo que eu acabei de falar, do princípio da homeopatia, que o semelhante cura o semelhante. Então, às vezes, você fica tão imerso naquilo que você consegue se curar. Né? O aparente mal está a serviço do bem maior, o que Deus consegue extrair, né, de todo o mal que possa estar aparecendo, e consegue extrair o melhor de cada ser. Né? A conscientização das dificuldades e a reforma íntima, tudo isso que nós já falamos, que faz parte do autoconhecimento, e é uma oportunidade para burilar as nossas imperfeições. Porque, às vezes, é no deserto, quando você está passando por aquela dificuldade, é que você começa a verdadeiramente mudar. Né? E o engraçado é o seguinte, que quando a gente está bem, a gente esquece até de rezar, não sei se isso acontece com vocês. Né? Você está bem, está tudo relaxado, está tudo tranquilo, não, está tudo mil maravilha. Mas quando você começa a passar uma dificuldade, aí as coisas começam a mudar. Que fala sobre, de acordo com o capítulo que a gente está estudando, né, do livro da homeopatia, fala a classificação das obsessões aqui, que seria a auto-obsessão, igual eu falei com você, Estela, né, que ela desencadeia pela culpa e ausência do auto-perdão. Ou seja, são os fantasmas, né, que são apenas reminiscências do próprio indivíduo. E outro dia até o Deus estava falando que justamente isso, às vezes a gente viveu muitos processos traumáticos no passado, nas nossas encarnações passadas, e por um processo, eu diria, até auto-obsessivo, né, que seria essa parte aqui, a gente escolhe qual personalidade eu vou ficar, que às vezes há determinadas encarnações, sei lá, que você vivenciou tão intensamente ela, que isso te marca de tal maneira que você passa a fixar ou introjeta a sua personalidade. E ela permanece durante várias encarnações. Então, às vezes, a gente acha que é uma obsessão e, na verdade, somos nós mesmos. Né? Essa auto-obsessão anímica, também no segundo tópico, praticamente é a mesma coisa, que as questões pessoais elas funcionam como brechas, prevalecendo a associação da culpa e da vingança, conexões espirituais negativas. Então, a gente está sempre conectando com espíritos da mesma frequência ali, da mesma sintonia, né? E essa parte aqui da obsessão contra o ideal é uma relação mais elaborada e direcionada ao ideal e não ao indivíduo. São investidas contra os trabalhadores do bem. O que é isso aqui? Às vezes é tipo assim, você se despertou para o trabalho do Cristo, e às vezes quando você vai para fazer uma tarefa, tem um parente, um amigo, alguma coisa que sempre tenta te puxar para trás, ou até mesmo do lado espiritual, né? Sempre começa a acontecer determinadas situações que está querendo sempre jogar contra e te impedir de participar da tarefa. É tipo assim, eu estou querendo melhorar, mas tem as forças contrárias
estão te puxando para trás. Eu lembro muito bem, logo quando eu comecei a entrar na doutrina, foi lá por volta de 2015, até então eu não frequentava, quando eu começava a ir para a tarefa, sempre acontecia alguma coisa, impressionante, cara. Parecia que, tipo assim, dificultando muito a minha ida. Aí o pessoal falava assim, não, tem que persistir, que depois isso vai parar. Mas até hoje continua, até hoje não parou nunca. Sempre está acontecendo alguma coisa. Inclusive, nesse livro lá que eu estava dando uma olhada, né, que fala sobre as regrinhas de como fazer a obsessão, fala sobre essa parte. A gente tem até que, tipo assim, se acontecer alguma visita em casa, ou alguma doença repentina, aí tem que seja prontamente justificável, né, a sua falta durante a reunião, isso não tem problema. São as imprevisibilidades que acontecem nas vidas de todo mundo, né? Mas, às vezes, assim, choveu, a pessoa, não vou na reunião. Tá frio hoje, eu não vou na reunião. Tô com preguiça, eu tô cansado, não vai na reunião. Então, são determinadas situações que sempre acontecem que parece que tá te puxando para trás. Eu acho que a Dez até comentou isso numa das quartas-feiras lá, que, puta merda, eu sempre chego atrasado na reunião, mas eu vou na reunião, né, Dez? Mas é assim mesmo. O negócio parece estar sempre puxando para trás. Você tem uma ideia? Até o próprio Vicente, né, fala isso, né? Você passou mal um dia numa reunião de quarta-feira, não foi, o Céu? Justo na hora que eu já estava quase saindo para ir para a reunião, para a tarefa, aí começou a passar mal. Por exemplo, tipo assim, não tem como não atender. Não tem como. Entendeu? Mas aí eu costumo fazer assim. Eu costumo atender, mas assim, de olho no relógio. Tipo assim, se eu tiver o brecha de voltar, eu volto correndo para o rumo que eu estava. Mas tem hora que não tem jeito, né, Aline? Igual aquela vez, sua mãe ficou doente, teve que ir para o hospital. Exato, uma semana no hospital, eu saindo não foi nem em casa, para você ter uma ideia. Pois é, então, são situações situações. Tomar banho e voltar. São situações que não tem como você não deixar de fazer, né? Não deixar, exatamente. Acontece de tudo, um pouco acontece, viu? Quem leu aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, a gente sabe que tem um grupo grande querendo, né, acabar com todas as tarefas do grupo espírita, né? Eu falo isso de experiência própria, porque o coral do passado, de 2012, ele sofreu muito assédio. Eu não tinha sossego, hora nenhuma. Tudo estava contra. Todo mundo resolveu dar um piti na época, atrapalhar, não queria divulgar na reunião, e porque não isso, porque aquilo. E quando eu falei, gente, mas parece que eu estou querendo uma coisa assim, né, absurda. Botar um coral é tão absurdo assim. E foi, assim, bravo o negócio. E aí depois eu fiquei sabendo que houve uma influenciação muito grande naquela época. Por quê? Porque a tarefa do coral é uma tarefa que trabalha com cura, com harmonização, e aí que eles querem impedir mesmo. Né? Pois é, mas então, assim, é uma linha muito tênue, né, Aline? Essa que é a dificuldade de enxergar. Até quando é a obsessão para impedir o trabalho, ou é alguma coisa querendo dizer, não é o momento ainda, espera mais um pouco. Isso que é uma coisa muito... difícil de saber, é muito sutil, é difícil saber. Mas aquela história, quando eu tentei de novo na segunda vez, que foi em 2019, estava marcado para começar 2020. Veio a pandemia. Eu vi 23 de março de 2020, era a data que eu tinha marcado para fazer o início do coral. Adivinha o que aconteceu? Lockdown. A pandemia, e aí só Deus sabe com Deus. Eu falei, agora sei lá quando é que vai poder, né? E aí eu ficava cobrando a Ezequiel, tipo, seu Ezequiel, eu tô tentando, mas tá difícil, eu não consigo, o trem parece estar amarrado. Eu falei, não, pode deixar que eu vou trazer uma pessoa de outra casa espírita, essa pessoa é comprometida com a tarefa. E aí trouxe a Sônia, né? Então. Mas, sim, graças a Deus, o coral está com 27 pessoas, está fazendo uma apresentação uma da outra, o povo está muito animado, está uma gracinha. Tá vendo? Mas só para 7, sim. Eu falei para eles desde o início, é uma tarefa que sofre muita assédio, então vocês vão ter dificuldade
vão chegar atrasados, vocês vão te impedir de chegar no ensaio, vão te impedir de chegar na apresentação, vão bagunçar a vida de vocês. Então, sejam firmes, força na peruca que vocês vão dar conta. É isso que é complicado. Mas não pode desistir, né? Aqui, para estar quase finalizando, a desobsessão e a homeopatia, né? Aqui tem uma tabelinha. Então, são as correlações e as características, né? Que é foco de tratamento, que ambas focalizam e tratam a alma, a vontade e o entendimento, que foi escrito errado. A metodologia valoriza a escuta, né? Atenta e respeitosa, sem preconceitos. Né? Então, tanto a homeopatia quanto o processo, quando você está fazendo a terapia da obsessão, a gente tem que focar nesses conceitos de acolher, né, quem está sendo tratado. A questão do diagnóstico é a linguagem da enfermidade definida, né, pelos sintomas em diversos níveis. Então, quando a gente aprende e afina essa sintonia, a gente começa a perceber os sintomas, através dos sintomas, o que a pessoa tem, de fato, né? E isso aqui me chamou a atenção, porque um dia eu estava lá com o Joseph, ele chegou para mim e perguntou assim, o animalzinho estava com problema, e o que o tutor tem? Aliás, o que o animalzinho tem? Aí eu falei assim, olha, quem vai saber vai ser o tutor, né? Não, mas vocês têm que saber, se vocês já conhecem o tutor, você sabe o que o animal tem. Então, tipo assim, qual foi o puxão de orelha que ele deu? Tipo assim, se a gente ficar atento ao que o animal tem, ou seja, qual o sintoma que o animal está tendo, você já automaticamente já sabe, como o causador é o tutor, o que o tutor está precisando. Qual o auxílio que nós temos que dar àquele tutor? Então, é uma coisa que é importante, que a gente tem que estar atento a esse trabalho, né? Essa questão do diagnóstico. E o remédio, é aquilo que eu falei com a Estela, né? O Cristo é o remédio. Ou seja, a proposta com a doutrinação amorosa, virtude medicamentosa, que é sempre buscar a virtude. Então, se eu sou uma pessoa raivosa, qual virtude eu tenho que conquistar para eliminar essa raiva, né? São as perguntas que a gente tem que fazer. Sobre a reunião de desobsessão como terapia, deixa eu correr aqui. Sessão terapêutica de alto alcance, né, que busca a libertação espiritual. A fundamental... E não precisa fazer tudo hoje, não. Você pode fazer no próximo domingo, você pode terminar. Se não der, eu continuo semana que vem, a gente continua falando, sem problema nenhum. A reunião de desobsessão, então, como terapia, fala sobre a sessão terapêutica, né, de alto alcance, né, que busca a libertação espiritual, não só a cura do físico, né, mas a libertação espiritual. Fundamental a adesão do paciente para o trabalho reflexivo, é o que a gente falou desde o início, essa questão do autoconhecimento. Mediante a reforma íntima, os fundamentos equivocados implodem, né? Ou seja, vira uma bomba interna, a gente se afunda, vamos falar assim. Estabelece-se a defesa intransponível, a irradiação renovada, ou seja, então, quando você consegue na reunião, a gente pode estar conseguindo renovar essas energias para que a pessoa consiga sair das trevas, vamos dizer assim, né? E com isso, fala que o terreno está pronto, a edificação das muralhas protetoras do Cristo. Então, se a gente preparar o nosso terreno, que é o nosso coração, Deus vai edificar aqui uma construção sólida, né? Que a gente consegue, como é que eu diria? Prosperar, eu diria assim. Não vai ser qualquer tempestadezinha que vai derrubar essa construção. A questão de construir na areia, né? Eu queria falar uma coisa. Pois não. Eu vejo assim, sempre, muitas vezes nós falamos assim, Deus vai construir, Deus vai edificar. Não, nós é que vamos construir, nós é que vamos edificar. Porque nós é que somos responsáveis por essa encarnação e por toda essa parte magnética, fluídica nossa. Deus está ali para nos ajudar, né? Está torcendo pela gente, eu tenho certeza,
mas o passo tem que ser nosso. Se o passo, a gente pode fazer 1 trilhão de tarefas, 1 trilhão de trabalhos, mas se nós não edificarmos a nossa casa interior, o nosso coração, se a gente não tiver uma relação boa na família, que é o nosso primeiro núcleo, nós não vamos conseguir transpor nada. Porque quando a gente chegar lá do outro lado, eles não vão me perguntar qual tarefa que eu tinha, o que eu estava fazendo, se eu... eles vão a minha consciência vai me perguntar o que fizeste da vida, né, que eu recebi, dessa oportunidade. Aí é que vai ser. Isso que você está falando é muito importante, né, Estela? Que eu até comentei na última quarta-feira. A gente só aprende quando você vivencia determinadas experiências, né? E realmente aí a gente percebe que é uma transformação individual. Isso, De sem fato. dúvida. Não adianta, porque até na última quarta-feira eu falei sobre aquela questão da oração, né? Que a gente ora e pede a Deus, mas não está preparado para escutar. Qual a resposta que Deus está querendo dar para mim? Isso. E esse caso da obsessão é um caso tão sério que, às vezes, a pessoa está refratária para receber qualquer ajuda. Né? Ela está tão envolvida nesse magnetismo todo que ela não consegue sair, não consegue dar um passo à frente. A partir do momento que ela vê que ela tem que mudar por ela primeiro, né, para poder afastar essas vibrações e tudo, aí é que entra a terapia, né, e a homeopatia. E eu fiz tratamento homeopático e, meu Deus, eu falava com o médico, é bruxaria? Um dia eu perguntei para ele, doutor Walter, isso é bruxaria? Eu estou com medo de tomar esse remédio, que ele me dava dose única às vezes, e falava, Estela, hoje você vai tomar uma dose única, você fica em casa, porque você vai ter reação. Aí vinha a reação, choro, eu quero falar. Aí eu ia na terapia. É questão do excesso, né, Estela, que eu te falei, né? Você fica tão cheio daqui do seu... Isso. Você já está angustiado, você já toma uma dose de angústia maior ainda. Pronto. Aí eu lembro que na primeira dose, dessa dose única, eu fui para terapia e a minha terapeuta falou assim, hoje você não vai ao centro. Você vai chegar em casa, vai tratar dos seus cachorros, tomar banho e deitar. Hoje você não vai sair de casa mais, que você não tem condições de sair. E é mesmo. Aí foi a primeira que... Aí melhorei. Quando ele falou, agora vamos para a segunda parte do tratamento, vou te dar mais uma dose única. Eu falei, não sei se eu vou aguentar, não. Justamente. Ele, não, nós vamos tomar. E isso tudo, com terapia neural, né? Isso tudo foi me melhorando. Não sei como, mas eu melhorei. É bruxaria? É tecnologia espiritual? É experiência mesmo, a gente vai aprendendo, né, Estela? E essa é a espiritualidade, que eu tenho certeza que a partir do momento que você abre uma brecha, porque é um negócio que você que abre a brecha para a espiritualidade te ajudar, né? Se você abre uma brecha, eles te ajudam, eles entram. Agora, se você está refratário, se você está muito fechado, eles não conseguem te ajudar. Por mais que eles fiquem ali do seu lado, não conseguem. Justamente. Vamos fazer o seguinte, eu continuo semana que vem, só para não ficar na correria, não tem como falar sobre quantas lives, coisa, mas aí depois a gente continua debatendo, acho que é muito enriquecedor esse diálogo, né, entre a gente mesmo. Eu acho que vale a pena mesmo a gente se deter um pouco mais nesse capítulo, porque o nível de enfermidade que a gente alcança com a obsessão é muito grande, né? Justamente. E aí é aquela história, né? A base da cura está em identificar aquilo que a gente atrai de errado. Sim. Que eu estou fazendo de errado, né? Minhas atitudes. Exatamente. O que eu estou pensando, então, como eu estou agindo, como eu estou julgando o próximo, né? O próximo que eu falo da família. Gente, que isso tudo está plantado na família. Não adianta vocês achar que é lá fora, não. Tudo está plantado na família. É isso mesmo. Estela, você faz a oração final para a gente, por favor?
Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa desse estudo. E ter certeza que quando Jesus, nosso irmão, diz, vós sois deuses, ele estava falando com certeza. Ele não estava falando, será que vós sois Deus? Não, vós sois deuses. Então, nós temos essa potencialidade dentro de nós temos DNA de Deus. E nós vamos conseguir ultrapassar todas essas barreiras, né, que às vezes nós mesmos criamos, e vamos vencer, porque o nosso destino é um só, a evolução e a luz. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Então, até quarta-feira. Obrigada, William. Então, até domingo que vem. Então. Até domingo que vem. Tchau. Graças a todos, gente. Fique com Deus.